galera do BG, estou aqui para fazer então o primeiro review das mãos, que vai ser uma série de 10 mãos que vamos comentar em vídeo e partilhar a nossa opinião. Vem na sequência da abertura do nosso novo canal e dentro de alguns dias também da publicação do nosso novo site. Então estamos a fazer uma promoção aí. Quem enviar no grupo do Facebook Cash Game Brasil as primeiras 10 mãos postadas vão ser comentadas em vídeo e analisadas com a minha opinião. Então a primeira mão postada foi do Marcos Florencio. Desde já, obrigado Marcos pela tua participação. Portanto, temos aqui um spot onde o Marcos está a jogar NL2, uma mesa de Six Max, e ele dá-nos a informação que o vilão, que é este jogador aqui, vilão 1, é um leg 26-19 com 11% de tribet. E já lá vamos ao resto que ele comentou. Portanto, a ação basicamente passa-se assim. Eu vou colocar toda a mão aqui. Portanto, o vilão abriu do TG, o Marcos decidiu tribetar na Big Blind, o vilão deu call, vamos para o flop, C-bet, vilão raise, nós tribetamos e vilão dá call. No turn, chip e o vilão fold. Portanto, esta foi a ação da mão e vamos lá ao início de tudo para conseguirmos ter uma opinião aqui sobre a mão do Marcos. Marcos, antes de mais, eu não sei quais são os teus ranges pré-flop, né? Que normalmente e geralmente usas. Mas deixa-me explicar-te aqui um conceito que será interessante. Vou puxar aqui o Flopzilla. Vamos dizer que o vilão do TG abra, sendo ele um 26-19, que ele abra uns 13% do TG, 14% do TG. Não deve abrir mais que isto. Vamos dar uma arrumada aqui nestes ranges. Ok, deve ser algo por aqui. Deve ser algo assim deste género, que ele abre para ter uns 14% de open do TG. Ok. Tem naturalmente alguma margem de erro, mas nada de muito importante e relevante. Portanto, uma coisa é bom que tu compreendas. Quando nós fazemos uma ação, essa ação ela tem impacto real e bem objetivo naquilo que é o range do vilão. Ou seja, se o vilão abre do TG tudo isso aqui, nós temos duas opções, e neste caso o fold não será uma delas, naturalmente. Nós temos duas opções, ou nós damos call ou nós tribetamos. Se nós dermos call, todo este range aqui vai para o flop, o que significaria nós termos aqui bastantes ases que dominamos e que no pós-flop podem nos vir a dar alguma rentabilidade interessante. Deixa eu colocar aqui. Portanto, tu vês aqui que contra este range aqui do vilão, nós estamos a falar de ter cerca de 50% de equidade quando o vilão
nos der call. 50% de equidade dessa, que tem bastante coisa que nós dominamos. Rei valete, dama valete, vala 10 e todos estes ases que são dominados. Fora outras mãos de espadas que estão por aqui perdidas, que poderá, eventualmente, algumas situações, pegar cooler, e isso será interessante para nós, naturalmente. Portanto, temos um potencial bastante interessante na nossa mão contra o range do vilão. No entanto, se tu optares por tribetar, e vai haver aqui algumas mãos mais fortes que vão sair algumas vezes, outras não, mas também vão haver mãos muito mais fracas que vão sair do range dele. E tu vais reparar que a nível de equidade provavelmente não vai mudar muita coisa. O que vai mudar é na projeção da mão. O que é que eu quero dizer com isto? Vamos supor que nós tribetamos e o vilão nos dá call. Bom, se o vilão nos dá call, eu diria que estas mãos aqui saem quase sempre do range. E ele continuará com algo, isso aqui vou colocar 50% das vezes, que acho que existe uma boa porcentagem das vezes, ou vamos pôr aqui 30%, existe alguma porcentagem de vezes que o vilão vai dar call, outras que vai dar forbet. Vamos por 50-50. A nível de ases e reis, acho que ele, umas 30% das vezes, ele pode ainda dar só call na tribet, não optar por forbetar, o que será uma opção interessante. Assim como damas. Talvez uma porcentagem um pouco maior para as damas. Aqui uns 60%. E, portanto, estamos aqui naquilo que eu acho que eventualmente eu vou pôr aqui num 8, mais um 8 diferente, 50% das vezes. Portanto, eu acho que eventualmente o range do vilão deve estar por aqui. Eu acho que o range do vilão deve estar por aqui quando ele te defender versus a tribete. Repara que, como eu te falei, a nível de equidade, não mudou tanta coisa assim. Nós ganhamos aqui, nós perdemos aqui equity da hand 45%. Portanto, eu não vou defender o facto de, não, porque quando tu tribetas tu perdes um monte de equidade, etc, etc. Não, a equidade da mão deixou de ser 50% para ser 45%. E, portanto, enfim, perdemos um pouco de equidade, mas não perdemos nenhum absurdo a nível de equidade mais grossa e robusta. Agora, o problema nesta situação era aquilo que eu falei, que é a projeção da mão. Neste momento, tu estás a jogar contra um range que qualquer board, por exemplo, aí sai, tu estás em muito má situação. Não é que tipo, não haja mãos que a gente ganha, mas quando o dinheiro entrar dentro do pote, dificilmente tu vais ter a melhor mão. Boards Vala High, ok, temos aqui realmente um domínio interessante sobre o range do vilão, mas também temos aqui algumas reversed implied odds nesse tipo de mãos. E depois tem aqui estes pocket pairs, os suited connectors, que os jogadores ainda podem, mesmo nós acertando o nosso Vala, fazer mãos melhores. E volto a dizer, a projeção da mão, ou seja, o andamento da mão, aquilo que tu esperas da mão quando o dinheiro entrar lá dentro, não vai ser muito favorável para ti não, Marcos. E esse eu acho que é o busilis da questão, eu acho que é o cerne da questão. Entender isto. Entender que, porque muitas das vezes os jogadores esquecem-se deste conceito, que é um conceito muito importante. É que uma coisa é, vamos supor, o spot ir de bet flop, o cara call, aí turn tu betas, o cara dá-te call, river, tu checas e o cara checa atrás. Portanto, isto aqui, o vilão tem um range para este tipo de ação.
Outra coisa é tu betas flop, o vilão dá call, e tu betas turn, o vilão raisa, e o dinheiro vai para... e tu chipas all-in, uma coisa assim do género. Portanto, isto é outro range completamente diferente. A board pode ser exatamente a mesma, o valor da tua mão pode ser exatamente o mesmo, mas o range do vilão não vai ser com certeza exatamente o mesmo. Portanto, a força da situação é completamente diferente. Por isso é que eu defendo que, para mim, pré-flop, esta mão deve ser call, para que eu possa não jogar contra isto aqui, mas jogar contra... Vou andar para trás aqui... contra isto. É contra isto que eu quero jogar. Eu não quero jogar só contra a parte mais forte do range. Pronto. Esta é a primeira achegazinha que eu te quero dar sobre a tua mão. Passando então à ação. Ok? As played. Tribetamos. O vilão deu-nos call. Flop. Vala 3-2. Aqui, nesta situação, tu indicas ainda no teu post que coloquei ele em as-dama, as-rei e 10-10 mais que não trincaram. Bom, eu duvido sinceramente que o jogador faça isto com 10-10. Eu acho que não é muito provável o jogador fazer isto com 10-10. Eu acho que existem com certeza bluffs no range dele. Não muita coisa, mas existem alguns bluffs sim no range dele. Mas acredito, acima de tudo, que esta tua ação aqui de tribet no flop, ela não te vai levar a muita coisa. Repara que existem mãos, não existem muitas, essa é uma realidade. Não existem tantas mãos assim que tu estejas atrás, porque 2-2, 3-3, muito provavelmente, aliás, como vimos ali no range, provavelmente ele nem abre essas mãos pré-flop. E se abrir, não sei se ele dá call na tribet. Não deveria, no caso. E depois, então, surge aqui o cooler, naturalmente, com vala-vala e as vezes que eles low play a pré-damas, reis e ases. Portanto, existem realmente poucos combos que a gente está batido. Não é uma situação muito comum tu estares batido nesta situação. Naturalmente que não. Só que, o que é que nós pretendemos? Mesmo nas situações onde nós sabemos que não estamos batidos, lá está, aquilo que eu falei há pouco, da influência das nossas ações no range do vilão, mesmo tu sabendo que tu não estás batido a maioria das vezes, isso não quer dizer que tu tenhas que dar raise. Porque tu queres que o jogador, das vezes que tu vais perder esta mão, e isto não é uma situação fatal, atenção, dependendo da ação, isto tem escape aqui, mas tu queres que o jogador, naturalmente as mãos que tu estás atrás, tu vais, a maioria das vezes, continuar atrás e não vais melhorar muitas vezes a tua mão. E as mãos que tu já estás na frente, tu queres que elas continuem na mão. Porque se a gente viu ali, e eu não sei a fundo como é que o jogador encara, mas se o jogador é daqueles jogadores que dá call no flop com rei vale e optou por alguma razão, sei lá eu qual, não conheço o jogador, é a primeira vez que eu estou a ver ele na vida, optou por dar raise, tu ao tribetares a situação, tu estás basicamente a colocar o jogador entre a espada e a parede e muitas das vezes tu vais obter fold de uma mão que provavelmente ele iria betar turn e chipar river ou uma coisa assim, e tu inibiste completamente a ação dele quando fazes isto. Quando tu dás de novo raise. Tu estás basicamente a representar uma mão muito mais forte do que aquela que realmente tens. Estás a perceber? E isso não é muito legal numa situação onde tu estás com o topo do teu range, né? Não estás numa situação que tens bastante valor. Portanto, aqui nesta situação eu daria call no flop. Dificilmente eu vou foldar esta situação por ser vala 2-3.
que eu acho que 2-3, e naturalmente vale a 3, vale a 2 e 2-3. Não estão 2-2 e 3-3, vale a 3 e vale a 2, não estão muito no range dele. Então dificilmente eu vou foldar esta situação. Também é uma verdade que não existem draws nessa board. É uma board bastante dry, então torna mais difícil de encontrar bluffs no range dele. Mas flop eu vou dar call e vou avaliar o pós-flop. Algumas vezes também, e dada a elevada frequência de vezes que eu estarei crushando o range do vilão, eu posso optar pelo check também e tentar extrair no turn e no river de pocket pairs, porque, por exemplo, vamos pôr aqui o caso, uma mão como 8-8, por exemplo, que te dá tranquilamente call pré-flop, essa mão, tu não tens esse tipo de mãos, essa gama, o range do vilão que tu queres extrair valor é desse tipo de mãos. Das outras, tu não vais levar 2 calls aqui com as e rei, tu não vais levar 2 calls aqui com as e dama, tu provavelmente não vais nem levar um call com esse tipo de mãos. Então, o que tu queres aqui extrair é dos valas mais fracos, e esses, acredito até que tu tenhas uma perspectiva de 2 streets de valor, e dos pocket pairs. Portanto, os pocket pairs, eu duvido sinceramente que ele te dê 2 calls, porque tu estás no Big Blind, tribetaste um jogador que abriu do TG, c-betas duas, dás 2 tiros. Portanto, a perspectiva de lucro, eu duvido que ela possa ir para as 2 streets numa board tão dry. Agora, se tu optares, por exemplo, por dar check flop, aí 90% dos jogadores, principalmente destas stakes, vão-te dar call turn e river. E esta perspectiva é muito boa de tu abrires a tua mente. Tu entenderes que os ranges já são curtos aqui e tu estás a extrair valor de uma parte do range e que tu queres realmente valorizar. Não tenho nada... Eu não estou dizendo que o c-bet é mau. O que eu estou dizendo é na perspectiva de valor da mão. Não acho que esta mão deva ser jogada de bet flop e bet turn, por exemplo. Se tu betas flop, beleza, check a turn. Na maioria dos turns vamos de check para depois extrair valor no river, porque nós queremos aqui pelo menos 2 streets de valor, já que 3 streets será complicado de extrair. Portanto, para mim a moral desta mão é esta. Nós, cuidado com o tribet pré-flop, cuidado com o tribet no flop, e pronto, e depois eu não sei bem exatamente o que é que o vilão está a fazer para depois de dar call no flop foldar aqui, mas isso aí é outra questão. Portanto, espero ter-te ajudado e elucidado aqui com alguns conceitos interessantes, e que continues a participar do nosso grupo, continues a participar, futuramente venhas a participar da nossa escola, do nosso site, das nossas assinaturas, e convido o resto da galera que vir este vídeo, a partilhar as suas mãos connosco e a obter um review como o Marcos Florencio obteve aqui. Portanto, uma boa semana para todo mundo. Valeu, BG!